Olha o pão da casa. Hoje nós estamos lendo 2 Crônicas, o capítulo 14 até o capítulo 16. E o que é que esses capítulos falam? Eles contam a história do rei Asa, filho de Abias. Sim, filho daquele que deu o grito da fé. E é interessante que Asa é alguém que desde cedo busca muito o Senhor. Seu relacionamento com Deus é um relacionamento íntimo. Isso é, ele começa bem o seu reinado. E por 10 anos, a Bíblia diz, 10 anos, no meio de todas aquelas terras que eram cheias de batalhas e guerras, ele experimentou paz por 10 anos. Isso fala de uma plenitude, mas a palavra de Deus diz que quando se completaram os 10 anos, etíopes e líbios se levantaram contra Asa. E eles vieram com um exército de 1 milhão de homens. Isso mesmo que você ouviu. Um exército de 1 milhão de homens. Assim, quantos tinham no exército de Asa? Menos da metade disso. E na hora do conflito, no meio desse aperto, é interessante perceber que Asa fez como seu pai. E houve um clamor no coração dele. E ele clama a Deus. Esse foi o grito de Asa. E Asa disse assim, ó Senhor, essas pessoas estão vindo contra mim, mas só Tu é Deus. E ele reconheceu naquele momento, no seu clamor, que os etíopes não estavam lutando contra ele, mas contra o próprio Deus. Ele depositou toda a confiança no Senhor. A Bíblia diz que por causa disso, Deus deu vitória para Asa e o seu exército. De maneira que desses 1 milhão de soldados do exército, não sobrou nem um. Todos foram vencidos e destruídos. Depois disso, a Bíblia diz que até o 35º ano do reinado de Asa, não houve guerras. Isso é, por causa daquele clamor, daquele grito de fé, ele permaneceu 25 anos em paz. Olha que bênção. Você permanecer 25 anos em paz por causa de uma atitude de fé. E por 25 anos ele se manteve em paz. Mas olha o que acontece depois, isso está no capítulo 16. Depois dos 35 anos de paz, dos 25 anos na verdade, se levantou contra ele o rei de Israel, Baasa. E ele veio contra eles, contra Asa, que era rei de Judá. E Asa ficou com receio daquilo, com medo. E o que ele fez? Ele pegou dos tesouros da casa de Deus, do ouro, da prata, não era que estavam no palácio não, que estavam dentro da casa de Deus. E ele mandou para o rei da Síria, Ben-Hadad, que diz assim, me socorre aqui, aí vence o rei Baasa, me tira desse sufoco. E o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, recebeu os recursos e foi ajudar Asa. E livrou ele, de forma que Asa saiu vencedor daquela batalha. Mas logo depois disso acontecer, Deus manda um profeta. Quer dizer, toda vez que saímos do curso, a palavra profética ela vem para nos corrigir. O profeta é aquele que tem o prumo, o esquadro, ele que alinha as coisas. E Asa, ele caminhou de uma maneira errada, não confiando no Senhor. Sabe o que o profeta disse para ele, o profeta Anani? Disse assim, olha, Deus disse o seguinte, não vieram os líbios e os etíopes contra você em multidão inumerável, e eu não te dei vitória porque tu confiou em mim, por causa dessa atitude. Então, assim, por que você fez diferente? Ele diz, você cometeu loucura, tolice. E ele diz uma frase que é muito marcante na palavra de Deus. Ele diz, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando aqueles que lhe dedicam completamente o coração. O que é que Deus está procurando? Simplesmente a sua atenção, no sentido de, se você se voltar para ele, age lhe socorrendo. Um dos livros, o livro de Cantares, quando fala da relação do noivo e da noiva, falando da nossa relação com Deus, em dado momento, o escritor poético diz ali, um só olhar teu já conquistou o meu coração. Olha só, assim, é Deus falando para nós, assim, só um pouco de atenção sua e você tem toda a minha atenção, porque os meus olhos estão sobre toda a terra para fortalecer aqueles que me dedicam completamente o coração, sabe? Se voltamos o coração para Ele, o Senhor já está com a atenção voltada para nós, para nos socorrer. Pois Asa cometeu loucura. Ele, ao invés de se arrepender com essa palavra, não, ele foi colocar o profeta no cárcere. Isso era o 36º ano do seu reinado. E a Bíblia diz que no 39º ano do reinado dele, assim, quase 40 anos de reinado, 39º, ele adoeceu dos pés, gravemente. Então, perceba que pés falam de caminho. Quer dizer, num dado momento, o homem que andava certo, impulsionado na direção de Deus, os pés dele adoeceram e começou a caminhar errado diante de Deus. Pés doentes, gravemente. E é interessante que a Bíblia diz o seguinte, ele não confiou no Senhor, não buscou o Senhor, mas confiou nos médicos. Ele cria que os médicos é que iam salvar. Eu não sei o que é que você está enfrentando, pode estar enfrentando até a enfermidade, mas eu quero te dizer, confia no Senhor. E a Bíblia diz que no 41º ano, quer dizer, 2 anos depois, ele faleceu. Quer dizer, não terminou bem a sua jornada. E essa é a minha palavra para você hoje.
né? Os começos, eles podem ser muito bons, mas não pode ser bom só no começo. Tem que ser bom até o final. E sabe quem é que vai te conduzir até o final em vitória? Algo que a Asa não tinha: o Espírito Santo, a obra de Cristo sobre nós, a graça de Deus. Sim, vamos enfrentar dificuldades, guerras, problemas, e às vezes, muitas vezes, guerras o tempo todo, falando de guerras exteriores. Mas interiormente, o Espírito Santo vai te conduzir, vai te colocar em paz, vai te dar vitória, vai fazer com que você chegue no final vitorioso. Porque do jeito que ele foi no seu início, ele vai ser até o final. Amém? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.